Neste corte, Kim Kataguiri explica sua visão sobre privilégios parlamentares, emendas e incentivos. Bom, eu acho que existem dois aspectos diferentes da sua pergunta, né? Primeiro, como criar um incentivo político para que a maior parte da classe política leve o orçamento a sério. E depois, o que a gente precisa ter de estrutura de orçamento para, enfim, melhorar a gestão das contas públicas. E uma pergunta mais pontual que você fez sobre apartamento funcional. Um dos primeiros projetos que eu apresentei, inclusive apoiado ali em conjunto com o deputado Mendonça Filho, foi da venda dos apartamentos funcionais para reverter isso para o Fundo de Educação Básica, né? A venda dos apartamentos representaria aí 2 bilhões de reais, né, em ativos, né, em arrecadação, que a gente poderia reverter isso para a educação básica, mas evidentemente essa é uma pauta que não avançou no Congresso porque a maioria esmagadora dos deputados utilizam. Eu nunca utilizei apartamento funcional, nem auxílio moradia, nem carro, nem motorista, nem gasolina, nem alimentação, mas infelizmente essa a minha postura não se reflete na maior parte dos parlamentares, mas todo que é tipo de projetos contra privilégios, e eu fiz questão de não só eu pessoalmente dar o exemplo, mas também apresentar, né, os primeiros projetos de corte de privilégios foram corte de privilégios dos deputados, justamente para me dar legitimidade depois para partir para cima dos privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Né? Não teve nenhum parlamentar que tenha apoiado, por exemplo, essa proposta dos apartamentos funcionais? A do apartamento funcional vai, quando muito, uns 40 deputados, quando a gente precisaria aí de 257 votos, então a gente está muito distante de ter essa realidade. Foi um parto para eu conseguir apresentar uma PEC para cortar super salários, né? Eu demorei 2 anos para coletar 171 assinaturas, né? Eu vejo outros deputados coletando assinaturas para outras PECs com uma facilidade muito maior. Então, realmente uma luta muito difícil, mas eu apresentei, né, no ano passado, uma PEC de equilíbrio fiscal que trata tanto da estrutura do orçamento como do incentivo para a classe política tratar o orçamento de maneira mais responsável. Porque a maior parte dos deputados é do que a gente chama de centrão, né, que não tem nenhuma posição política, que não tem nenhuma ideologia, que precisa votar junto com o governo para receber emendas em troca, inaugurar obras nos seus redutos e se reelegerem. Né? A gente está falando aí, eu chutaria cerca de 350 deputados, né, ou seja, um quórum para mudar a nossa Constituição, né, que seria de 308, a gente tem 350 que fazem parte desse grupo do centrão. Eles estão preocupados em ter orçamento para suas bases. Eu até brinco de vez em quando no plenário, né, falando, né, tirando sarro dos outros deputados que têm outros pré-candidatos à presidência da República, falando, olha, você vai ser base do Renan Santos, né? E aí alguns me respondem, claro, eu sou base de todos. Então, sou o governo, né? De qualquer não forma. importa quem tá ali, eu sou o governo. Então, a solução que a gente dá, assim, para mim, no mundo ideal, pro Renan também, não deveria haver emenda, né? Porque não é papel de deputado executar o orçamento. Quando você vai em países desenvolvidos, ou isso é muito mal visto dos deputados que fazem isso, ou isso sequer existe, né? Porque o papel do deputado é legislar, é estar junto de uma agenda, né? Se você quer participar do governo, se você quer ter um ministério, você será parte da base e você vai compartilhar da responsabilidade do ônus e do bônus de ser governo. Quando tiver proposta impopular, você vai estar junto. Quando tiver proposta popular, você vai crescer junto. É o que acontece no mundo desenvolvido. Infelizmente, né, no Brasil, a lógica não é essa, não se compartilha a responsabilidade do governo com quem é da base no parlamento, mas você tem essa entrega de emendas. Então, no mundo ideal, você acabaria. Mas como a gente sabe que nós não estamos no mundo ideal, o incentivo que a gente propõe criar para que o parlamento seja mais responsável com as contas públicas é desvincular da receita corrente líquida as emendas parlamentares. Então, hoje, qual que é o incentivo que os deputados têm? Quanto mais você arrecadar, mais emenda você tem para inaugurar no seu reduto eleitoral. A gente quer mudar essa vinculação. A gente quer vincular as emendas parlamentares ao espaço livre, ao espaço discricionário do orçamento. Então, o incentivo deixa de ser quanto mais você arrecadar, mais emenda você tem, para ser quanto mais gasto obrigatório você cortar, mais emenda você tem. Então a gente utiliza o incentivo não ideológico, né, do centrão de ter mais emendas para uma causa republicana e ideológica de ter responsabilidade fiscal, cortando o gasto obrigatório. Então quanto mais responsável fiscalmente for o Congresso, mais emendas ele vai ter e, portanto, com mais facilidade ele vai inaugurar obras no seu reduto eleitoral. Acho que essa mudança de lógica cria um incentivo, né, benéfico para que a gente tenha contas públicas mais controladas, para que a gente tenha condição de baixar juros e desenvolver o nosso país e ter mais margem para investimento público, que é a nossa principal defesa, né? Ter dinheiro para investir em infraestrutura, em ciência e tecnologia, né? Em desenvolvimento e incentivo de ter uma inteligência artificial nacional, que é uma das nossas defesas, né? Em aumentar o valor agregado que nós colocamos nos nossos produtos, em ter capacidade de investimento público para desenvolvimento nacional e processamento de terras raras. Então, abrir espaço no orçamento não é só uma questão de ter as contas equilibradas. Ter a conta equilibrada não é um fim em si mesmo. Ter a conta equilibrada é um meio para você abrir espaço de investimento e fazer com que o país se desenvolva. Então a nossa proposta para mudar o incentivo político, resumindo aí a resposta para a sua pergunta, é ter essa desvinculação da receita e passar para a despesa livre. Deputado